Bom, vamos falar de um assunto muito gostoso de falar, né? Muitas gestantes, muitas famílias, muitos pais, né? Ficam aí ansiosos com a chegada do bebê que muda tudo mesmo, gente. Muda a própria vida, muda a casa, muda geral, né? Na rotina e principalmente nas emoções. Para falar de como a gente pode se preparar bem e também preparar o ambiente, viu, gente? É fundamental um ambiente saudável para a chegada desse bebê, preparar o psicológico para esse momento. Eu recebo aqui com muito carinho a psicóloga Pamela, que está aqui para falar com a gente. Bom dia, Pamela, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Que bom. Daí, bom dia, Pamela. Bom dia. Que bom, né? Eu vou renascer um dia, mas agora vamos cuidar daqueles que vão nascer pela primeira vez. Nós vamos renascer, né, padre? Mas vamos pensar agora nos que vão nascer agora, né? Ô, Pamela, olha só, por onde os pais, ou para quem agora, né, está aí próximo a ter o bebê, ou então, né, seja qual for a fase, por onde pode começar a se preparar emocionalmente para a chegada do bebê? Quando que a gente se prepara? Desde o começo, né? Entendendo que a chegada do bebê vai gerar muitas mudanças, né? Então, esse momento tem muitas mudanças de emoções, entendendo que é um momento com muitas alegrias, mas também com ansiedades, preocupações. Então, olhar para si e entender o que está acontecendo no momento é um primeiro passo para os pais começarem a perceber o que eles podem ir se preparando emocionalmente. Mas também é importante ter conversas, né? Esse casal ele pode conversar entre eles sobre essas expectativas, esses medos, as preocupações e também contar com a rede de apoio, tanto com familiares, amigos, mas também profissionais que podem amparar esses pais nesse momento da chegada do bebê. Os profissionais desde do médico, né, do obstetra, ginecologista, psicólogo, né? Isso grupos, mesmo. Né, que reúnem ali pais, mães, né, para falar sobre o assunto, é isso? Isso mesmo. Eu creio, né, que é inseguranças, medos que acontecem, né? Como que a pessoa pode lidar positivamente assim com isso, né? De tal forma que o bebê se sinta acolhido desde o primeiro instante, né? Porque se é medo demais, ansiedade demais, insegurança demais, o pobre do bebezinho já pode ficar meio inseguro também. Com certeza. Mas pensando na ansiedade, nas preocupações em si, os pais eles precisam entender o que está gerando essa ansiedade, o que está gerando essas preocupações. Sim. Às vezes, em muitos momentos, acontece desses pais estarem se cobrando demais. Né? Às vezes com uma alta expectativa, querendo ser pais perfeitos ou até mesmo querendo dar conta de tudo ao mesmo tempo, sendo que nesse momento é tantas mudanças acontecendo que acaba sendo até incontrolável tentar controlar tudo. Interessante isso que você está falando, tem um pouco a ver com a nossa reflexão sobre querer algo que não vai existir, né? Ser perfeito, atender ou atingir algo que você não vai acontecer. Então, aceitar talvez ali a realidade e fazer o melhor dela, né? Ô Pamela, como os pais, né, os parceiros, os companheiros, podem apoiar a mãe nessa fase? É uma ótima pergunta, porque os pais, os parceiros ou companheiros, eles precisam entender que é uma fase de muitas transformações para essa mulher. Então, envolve transformações físicas, emocionais, até mesmo sociais, né? Pensando em trabalho, como essa mulher se percebe na família. Então, estar ali com a mulher, oferecer um apoio verdadeiro em que há uma escuta sem julgamento, há um cuidado com essa mulher, mas também com os cuidados do bebê, participar ativamente, são as melhores formas de amparar essa mulher durante, principalmente, o pós-parto. E esse apoio do parceiro ajuda com que a mulher ela tenha menos possibilidade de desenvolver uma depressão pós-parto. Mas também é importante que esse parceiro olhe para ele, pensando na saúde mental dele. Então, esse casal é importante que eles tenham uma rede de apoio. Então, familiares, amigos, uma comunidade religiosa que eles façam parte, profissionais, então médicos, psicólogos, uma doula, são formas de que eles possam estar mais amparados
para que eles possam lidar com essa adaptação quando o bebê chegar. É fundamental, né? O ambiente também, né? Certamente. Outra coisa, Pamela, certamente não é vício, mas é muito bom, né? A gente já começa a acumular coisas pro bebê. Tem que arrumar casa, tem que arrumar berço, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, né? E às vezes tem a impressão que começa a amontoar. O que seria realmente importante naquilo que é a preparação do material, não é mesmo? Para que o bebê seja acolhido, sem que seja um corre-corre atrás de lojas para comprar tudo quanto é coisa, né? O que é essencial, aquilo que vai ser importante para o bebê chegar, encontrar um ambiente, digamos assim, acolhedor para ele. Pensando na preparação do ambiente físico, né? Então, um berço ou um Moisés, então ter esse espaço onde o bebê ele possa ficar, as roupinhas, os itens de higiene do bebê, assim, itens básicos de higiene mesmo. Sim. E até mesmo um lugar para que a mãe ela possa amamentar com segurança, né? Então, sim. uma poltrona, uma cadeira confortável, uma almofada de amamentação, são itens que vão ajudar no início do cuidado com o bebê, mas também desse cuidado com os pais. Mas pensando agora na parte emocional em si, é importante que esses pais eles conversem sobre os medos, as expectativas, mas também eles tenham essa ciência de que eles não precisam ser perfeitos. Então, que eles possam e que eles se permitam pedir ajuda, que eles cultivem nesses primeiros momentos uma conexão com esse bebê nos cuidados, que eles tenham momentos de se cuidar também. Então, às vezes um banho em que a mãe possa tomar, um alimento que a mãe possa comer também, são importantes para que esse início seja mais acolhedor e seja mais leve. Ou seja, se cuide bem para cuidar bem do bebê, né? Isso mesmo. E esse é um ambiente ideal também, né? Favorável. Às vezes a pessoa pensa que o ambiente favorável para o bebê é ter o teu material mais bonito, aquele que ela sonhou. E na verdade não, né? O ambiente é quando a intenção daqui de dentro se faz presente, que é o bem-querer, o bem-estar, a calma, a serenidade. Isso faz o melhor ambiente. E assim cresce, né, um bebê saudável emocionalmente também. E para a gente alimentar melhor essa conversa aqui, olha, a gente vai acompanhar agora algumas dicas da doutora Tatiana, que é médica alergista, que vai falar um pouquinho sobre a chegada do bebê. Olá, eu sou a doutora Tatiana Camargo, sou alergista e imunologista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados com o recém-nascido. Toda vez que tem espera de um bebê, gera muita ansiedade nessa família, para a mãe, para o pai, para os avós. Então a gente tem que ter cuidado antes do bebê nascer, deixando o quarto bem arejado, escolhendo roupas de tecidos de algodão, evitando cobertas, evitando tapetes, excesso de bichos de pelúcia, lavando roupinhas, cortando as etiquetas. Quando o bebê nasce, lembrar que é um bebê que ainda tem um sistema imunológico imaturo. Então, evitar locais aglomerados, manter a vacinação adequada, manter aleitamento materno exclusivo, evitar de aquecer demais aquele bebê, mas lembrar que ele sente frio, então é um bebê que ele deve ter uma temperatura mais adequada ali naquele ambiente e os cuidados gerais para que ele cresça saudável e feliz nessa. Legal, tá vendo? Ou seja, todo cuidado, pensando ali no bem-estar do bebê, sem exageros, nem para um lado nem para o outro, né, Pamela? Com certeza. E pensando em que, no final das contas, esses pais eles vão construir essa maternidade, essa paternidade, conforme a criança também for crescendo, né? No final não tem um manual de perfeição em si, mas sim esse cuidado diário, esse afeto diário, ele faz total diferença nessa construção. E não é fácil, né, Pamela? Você deve receber muitos casais, muitas mães, pais, que realmente não é fácil, porque fora a própria ansiedade da pessoa, existem as pessoas, os palpiteiros, né? Faça assim, não faça assado, porque você faz isso, tem que fazer assado. É difícil também controlar, né, as pessoas e poder manter uma postura para poder ter mais segurança nesse ambiente, para não ficar mais ansioso ainda. Como que o casal pode se proteger dessas pessoas? É importante que o casal eles conversem
conversa entre si para pôr limites, né? Então, não é uma questão de precisa ser de forma bruta ou de forma mais ríspida, mas é importante que esse casal eles estejam seguros para colocar limites nesses palpites, porque acaba vindo palpite de muitos lugares, né? E às vezes são coisas que acabam gerando mais autocobrança nesse casal. Então, pela insegurança de será que eu sei dar conta disso daqui? Será que eu sei cuidar dessa criança? Esses palpites acabam gerando muito mais cobrança nesse casal. Então, gente, se você quer ajudar uma gestante, um pai, ao invés de palpitar, dê ajuda, ofereça ajuda. O que você gostaria que eu ajudasse? Se você está ajudando com algo, pode ser, olha aí, uma couve picada, uma sopinha pronta, pode ser uma roupinha lavada, pode ser qual for a sua ajuda, dê do seu jeito, tá? Não atrapalhe não, né? Mas assim, que você possa ajudar, viu? Isso é muito importante, isso anima o casal também. E mais dicas pra você, viu? Agora a gente vai receber dicas da Camila, gente. Ela é design de interiores e vai falar um pouquinho pra gente dos pontos importantes pra você ir montar o quartinho do seu bebê. Para as mamães que estão montando o quartinho do bebê, eu vou dar 3 dicas para ajudar nesse processo. A primeira delas é em relação aos móveis. Antes de comprar os móveis, é legal você saber as medidas e com as medidas você fazer uma demarcação com fita adesiva no chão, simulando o layout de como ficaria, né, esses móveis no quartinho, para saber se vai ficar uma circulação bacana ou não. A segunda dica é em relação à iluminação. A iluminação do quartinho do bebê tem que ser uma iluminação indireta. E tem que ter uma iluminação com a luz amarela, que é uma luz mais aconchegante para o bebê e é uma luz que vai evitar despertá-lo, né, nas madrugadas quando for realizar a troca das fraldas ou as mamadas. E a última dica é em relação à poltrona de amamentação. A poltrona de amamentação tem que ser uma poltrona bem confortável, tem que ser uma poltrona que tenha um encosto de cabeça alto para que você possa fazer o descanso, né, no momento das pausas, das mamadas, e tente sempre posicioná-la próxima à janela para que você e o bebê recebam a luz indireta do sol nos primeiros meses de vida. Muito bom, tá vendo? Dicas assim, olha, que ajuda você a clarear. Às vezes você tá com tanta informação e no fim não sabe o que fazer. Ou seja, informação é bom, mas com cuidado também, né, Pamela? Com certeza, é importante ter acesso a informações confiáveis, porque atualmente a gente consegue ter acesso a um nível muito alto de informações, porque também pensar em seguir um método muito estruturado de que fazer, de como fazer, também faz com que essa mulher perca esse cuidado mais próximo, mais também... O essencial, né? Essencial. O essencial, às vezes enfeita demais e perde o essencial. Isso mesmo. Verdade. Pamela, muito obrigada. Eu que Pelas agradeço. suas informações, pelas orientações para esse casal que está recebendo o bebê. É verdade, né? É Sua Majestade o bebê, né? Havia uma antiga canção que cantava exatamente isso. Sua Majestade o bebê. Chegou, Parou é ele tudo. que manda em todo mundo. É verdade. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Que bom, gente.